Olá, boa tarde pessoal, bem-vindos à live dessa semana do Papo Glaucoma. Boa tarde, Paulo, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma live. Dessa vez, uma live de perguntas e respostas de tema livre, para vocês poderem tirar as dúvidas de vocês sobre qualquer assunto que vocês tiverem. Dessa vez, a live não tem nenhum tema específico, vocês podem perguntar qualquer coisa relacionada ao glaucoma. Enquanto vocês vão chegando, boa tarde. Maria do Carmo, Irenice, Guilherme, Na Marquezine, bem-vindos. Enquanto vocês vão entrando e vão mandando aí as dúvidas de vocês, eu vou começar me apresentando, porque sempre tem alguém novo que ainda não me conhece. O meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata, sou do Rio de Janeiro e sigo aqui no Papo Glaucoma na minha missão de combater a cegueira com informação. Bom, eu vou começar aqui, enquanto vocês mandam aí as primeiras perguntinhas, eu vou começar respondendo algumas perguntas já que chegaram ontem, quando eu anunciei a live. Vou começar aqui com a pergunta da Fátima Cris Monteiro. Ela perguntou se os colírios de lágrima artificial à base de hialuronato, como o Iabac, por exemplo, se eles podem ter algum efeito colateral prejudicial no tratamento do olho seco, resultante de efeito colateral dos colírios de glaucoma. Bom, pessoal, existem vários tipos de colírio lubrificante diferente. Quando a gente fala em colírios sem conservante, a gente está chegando o mais próximo possível da composição natural da nossa lágrima. Então, são colírios que, em geral, não têm efeitos colaterais significativos. A única coisa que pode acontecer é de você ter uma alergia a alguma das substâncias, por exemplo, ao hialuronato, que é um dos lubrificantes que a gente mais usa. Então, tirando o risco muito raro de ter alguma alergia, não, são medicações que não têm nenhum efeito colateral. Agora, vale lembrar que é extremamente raro ter alergia ao colírio lubrificante. Então, como estamos falando aqui de um lubrificante de hialuronato sem conservante, em geral são medicações que não têm efeitos colaterais, não, que vão só ajudar aí na lubrificação dos olhos e no controle do desconforto e dos efeitos colaterais dos colírios. Mais uma dúvida que chegou hoje, a Vicky Gustavo perguntou aqui, teve um diagnóstico de glaucoma e a oftalmologista não explicou muito bem, mas disse que ainda não precisa usar o colírio. E aí, pelo que está percebendo, todo mundo que tem glaucoma usa o colírio e aí ficou na dúvida. Bom, a primeira coisa que a gente precisa diferenciar é essa obrigatoriedade do uso do colírio. O colírio, ele é o tratamento mais realizado no Brasil para o glaucoma, mas ele não é o único tratamento que existe. A gente tem também opções de tratamento com laser ou com cirurgia. Então, todo mundo que tem glaucoma tem que tratar, não necessariamente com colírio, mas em alguns casos a gente também pode tratar com laser ou com cirurgia. Em quais situações a gente fala de glaucoma, mas a gente não prescreve logo de cara o tratamento? Se esse diagnóstico ainda não é confirmado, que é uma situação que a gente chama de suspeita de glaucoma, que pode parecer um pouco estranho para vocês. Suspeita? Como assim suspeita? Ou é ou não é. Não é tão simples assim. O glaucoma é uma doença que tem um diagnóstico bastante complexo e nem sempre, numa primeira avaliação do paciente, a gente já consegue chegar a um diagnóstico concreto, seja confirmando, seja descartando a doença. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma escavação grande, mas com a pressão normal, ou o contrário, uma pressão alta, mas com uma escavação de aspecto saudável. Nesses casos, a gente muitas vezes não consegue logo de cara ter um diagnóstico confirmado. Então, a gente classifica isso como uma suspeita de glaucoma e aí a gente
faz um acompanhamento buscando, com o passar dos anos, ou confirmar ou afastar essa hipótese. E quando confirmado, aí sim a gente inicia o tratamento, certo? Deixa eu achar aqui agora algumas perguntinhas que vocês já estão me mandando. Quem quiser mandar pergunta, a maneira mais fácil é através desse balãozinho com a interrogação que está aparecendo em algum lugar aqui. Vocês podem mandar no chat também, mas no chat eu acabo não conseguindo acompanhar todas as perguntas que chegam. A Rosa Maria perguntou aqui se o colírio de timolol tem algum efeito colateral. Colírio também é remédio, e como todo remédio, tem sim os seus efeitos colaterais. Qualquer colírio para glaucoma, como qualquer colírio, como qualquer remédio, vai ter efeitos colaterais. No caso do timolol, os efeitos colaterais mais comuns são falta de ar, dificuldade de respiração, mas isso não costuma acontecer assim do nada. Geralmente isso acontece em quem já tem um problema anterior. Então a pessoa já tem uma asma, já tem um DPOC, um efizema pulmonar, e aí usa o timolol, aí o timolol dá uma piorada nesse quadro e a pessoa pode ter falta de ar. Mesma questão, problemas cardíacos. Algumas arritmias também são contraindicação para timolol, mas a pessoa não vai desenvolver um problema cardíaco do nada só porque pingou o timolol. Ela tem que já ter alguma alteração anterior e aí o timolol pode prejudicar isso. O timolol, ele diminui a frequência cardíaca, então ele diminui a frequência de batimentos do nosso coração. Então quem já tem arritmias em que o coração bate mais devagar, pode ter alguns efeitos colaterais mais significativos com o timolol. E além desses que eu falei, respiratórios e cardíacos, outro efeito colateral muito comum, e isso acontece com todos os colírios de glaucoma, é o ressecamento dos olhos. O olho seco é efeito colateral de 100% dos colírios de glaucoma, todos eles causam. Vamos lá para a próxima dúvida. A Vilma está perguntando aqui se a live vai ficar salva. Vilma, fica salva no YouTube. Aqui no Instagram a live não fica salva, mas todas as lives que já houveram estão gravadas lá no YouTube. Então amanhã, a partir de 10 horas da manhã, já estará lá no YouTube para vocês assistirem. A Ana Carolina aqui tá contando que ela tem um filho com... não, peraí, confundi a pergunta, desculpa. Ana Carolina falou, meu esposo tem glaucoma e o filho de 6 anos também tem a primeira pressão, a pressão ocular elevada. Glaucoma em crianças é muito raro, tá? Pode acontecer, mas não é frequente. O glaucoma ele é mais frequente a partir de 40 anos de idade, mas algumas formas de glaucoma podem sim acometer crianças. É importante ressaltar que a live da semana passada foi sobre genética e eu vou acabar voltando um pouquinho na questão da genética. Não é porque um avô começou a ter glaucoma aos 70 que uma criança tem risco de ter glaucoma aos 6. A genética do glaucoma do idoso e a genética do glaucoma da criança são diferentes, mas o glaucoma é sim uma doença que tem uma questão genética muito forte, então todo mundo que tem caso na família tem que fazer exame regularmente. Então o seu filho que tem o pai que tem glaucoma, ele precisa fazer um exame regular. Nesse caso então, que a pressão tá alta, essa investigação precisa ser mais a fundo para avaliar o porquê que isso está acontecendo, tá? Mas a genética do glaucoma é muito importante sim. O Estevam, meu amigo fofo, maravilhoso, está aqui perguntando qual o primeiro sintoma do glaucoma. Na grande maioria dos casos, se a gente quer descobrir o glaucoma no começo, a gente não pode esperar ter sintomas. Quando o glaucoma está no início, a pessoa não tem sintoma nenhum. É que nem pressão arterial alta, diabetes, são doenças que só dão sintomas quando já estão em estágio mais avançado. Então a gente não deve esperar ter um sintoma de glaucoma
para procurar um oftalmologista. Mas quando o sintoma aparece, o mais comum é ser alguns sintomas de pressão muito alta, como dor ocular, olho vermelho, embaçamento da visão. Também alguns sintomas associados à perda de visão periférica, como aquela pessoa que esbarra em tudo, que tropeça muito. Então, esses são sintomas de já ver perda visual pelo glaucoma. Como vocês puderam perceber, são sintomas que só aparecem quando a perda visual já é muito significativa. E eu sempre bato na tecla com vocês de que o que já foi perdido de visão pelo glaucoma não tem como recuperar com o tratamento. A gente consegue tratar, estabilizar e manter a visão que você tem, mas a gente não consegue recuperar o que já foi perdido de visão. Então, se a gente quer que uma pessoa com glaucoma tenha visão pela vida toda, o que a gente precisa fazer é descobrir a doença no começo, antes que manifeste qualquer sintoma. Então, todo mundo precisa, uma vez por ano, ir ao oftalmologista. Deixa eu achar mais uma perguntinha aqui. A Fátima tá me contando que ela fez laser para redução de pressão. E depois ela teve uma inflamação na retina e ela quer saber se isso piora o glaucoma. Bom, sempre que a gente faz qualquer procedimento no olho, na verdade qualquer procedimento em qualquer parte do corpo, a reação natural do nosso organismo é gerar uma resposta inflamatória. Então, sempre que a gente faz uma cirurgia, que a gente faz um laser, o nosso corpo vai inflamar. Isso já é esperado. E o que a gente faz é já passar um colírio anti-inflamatório para já tratar essa inflamação de uma maneira a ela não evoluir. Mas cada corpo responde de uma maneira, né? Cada pessoa vai ter uma resposta diferente. E tem pessoas que inflamam mais do que outras, tá? Inflamar a retina por conta de laser é uma coisa muito rara, porque o laser é um procedimento leve, brando. É mais comum a gente ver inflamações da retina, e aí ela se manifesta principalmente como o que a gente chama de edema macular, que é um edema da região central da retina. Esse tipo de inflamação, ela acontece principalmente depois de procedimentos cirúrgicos, em que pode acontecer uma inflamação um pouquinho maior. Após laser, é extremamente raro, mas não é impossível. Inclusive, eu já tive paciente que teve esse tipo de inflamação, até como reação ao colírio de glaucoma também. Os colírios da classe de prostaglandinas, eles podem aumentar um pouquinho esse quadro inflamatório também. Então, qualquer procedimento tem risco de inflamar. Nesse caso, Fátima, você foi uma sorteada para ter uma dessas reações inflamatórias mais intensas, mas que não é comum. Vamos lá para a próxima perguntinha aqui. Portela Maria Cristina comentou aqui comigo que fez uma cirurgia de catarata e tem um glaucoma avançado, e depois da cirurgia a pressão está sempre alta. Bom, vamos lá. Cirurgia de catarata em quem tem glaucoma. Catarata, todo mundo vai ter um dia, não tem escapatória, viu, gente? É que nem cabelo branco. Os meus estão bem escondidos aqui nesse momento, mas todo mundo que tá aqui, vocês que estão me ouvindo, vai ter catarata um dia. Mas num paciente com glaucoma, a gente precisa ter alguns cuidados especiais com essa cirurgia. Tanto na questão de escolher o melhor momento de operar, quanto no planejamento de qual cirurgia será feita. Nos glaucomas iniciais, a gente não tem muito problema em geral de operar só a catarata, ou então quando a gente pensa em operar o glaucoma junto, a gente pensa mais numa cirurgia minimamente invasiva, trazendo o benefício de redução de colírio, de qualidade de vida.
Quando a gente está lidando com glaucomas mais avançados, a gente precisa pensar com um pouquinho mais de cuidado isso, porque os riscos são maiores. Toda vez que a gente opera a catarata em qualquer pessoa, mesmo uma pessoa que não tenha glaucoma, a reação natural do olho é subir a pressão, principalmente durante o primeiro mês, e depois a pressão diminui, geralmente a níveis menores do que era antes. Acontece que em uma pessoa saudável que não tem glaucoma, em uma pessoa que tem um glaucoma inicial, até um glaucoma moderado, esse pico de pressão do primeiro mês, ele não é problemático, porque o olho aguenta, o olho vai aguentar um mesinho de pressão um pouco mais alta, mesmo numa pessoa que tenha glaucoma, desde que seja um glaucoma em estágio mais inicial e bem controlado, tá? Se a gente está falando de um glaucoma avançado, esse pico de pressão no primeiro mês pode já ser muito mais problemático. Pode ser suficiente para levar a uma piora da visão. Então, a gente precisa tomar algumas medidas para impedir que esse pico de pressão aconteça. Algumas coisas são questões técnicas do ato cirúrgico, do preparo do cirurgião e do anestesista ali na cirurgia. Outras questões são de colírio de pós-operatório, porque toda vez que a gente faz uma cirurgia de catarata, a gente precisa obrigatoriamente usar colírio de corticoide, e o colírio de corticoide aumenta a pressão ocular de quem tem glaucoma, então a gente precisa dosar muito bem a quantidade de colírio. Se o seu oftalmo pesa a mão no colírio de corticoide do pós-operatório, sua pressão vai disparar. Então, a gente tem que usar a menor quantidade possível desse colírio, tá? E a última questão que a gente precisa planejar é a possibilidade de fazer uma cirurgia chamada Phacotrec, que é uma cirurgia de catarata, que é a Phaco, combinada com a TREC, que é a cirurgia clássica do glaucoma, que é a mais indicada para os casos de glaucoma avançado. Quando a gente faz a Phacotrec, a gente protege o olho um pouco contra esses picos de pressão no pós-operatório. Então, tem uma série de preparativos que precisam ser feitos para evitar que a pressão suba quando a gente opera alguém com glaucoma avançado. Em alguns casos, mesmo fazendo todos esses preparativos, a pressão pode subir. E aí precisa modificar o tratamento do seu glaucoma, ou complementar com um comprimido, ou usar um colírio mais forte do que estava usando antes. Então tem que ter toda uma preparação especial para se operar a catarata de um paciente com glaucoma, principalmente se for um glaucoma avançado, tá bom? Deixa eu achar aqui a próxima pergunta. Vamos lá. A Jaquenida fez uma ótima pergunta aqui. Por que o olho tá ficando tipo um guaxinim? Muito bom. Guaxinim é novidade pra mim. Geralmente o pessoal comenta que fica igual um panda, né? Com aquela olheira assim. Mas o guaxinim também tem o olhinho manchado, né? Pessoal, existe uma classe de medicações para o glaucoma. A gente tem 4 classes de colírios. Então, você vai na farmácia, tem lá 30, 40 colírios para glaucoma. Mas todos eles se enquadram dentro de 4 classes de medicações que são mais ou menos parecidas entre elas. Uma dessas classes é a classe das prostaglandinas. São medicações muito boas. Por quê? São medicações fáceis de usar, porque elas são de uso uma vez por dia só. São medicações que baixam bastante a pressão. De todos os colírios de glaucoma, são os que mais reduzem a pressão ocular, são esses colírios da classe das prostaglandinas. E, além disso, são medicações que têm poucos efeitos colaterais, pensando numa questão de saúde. Agora, tem muitos efeitos colaterais pensando numa questão de estética,
tá? O que que eles fazem? O olho fica fundo, fica aquele olhinho lá atrás, assim, encovado, dá uma olheira escura. Quem tem olhinho claro, a galera dos olhinhos azuis e verdes, ele pode escurecer a cor do olho. Ele deixa o olho vermelho. E eles também deixam os cílios enormes. Esse é o único efeito colateral bom que a mulherada gosta. Os outros não são muito legais. Então, todos esses colírios que são da classe das prostaglandinas, eles têm efeitos colaterais estéticos significativos. E um do que o pessoal mais reclama é a olheira mesmo. Quais são esses colírios que fazem parte dessa classe? Bimatoprosta, latanoprosta, travoprosta e tafluprosta, tá? Nome comercial tem um monte, tá, gente? Eu não vou nem falar porque senão eu vou ficar aqui mais meia hora só falando o nome de colírio. Mas se você olhou na caixinha do seu colírio e tem lá alguma coisa prosta, esse colírio é uma prostaglandina e vai ter esses efeitos colaterais estéticos, certo? Então, são medicações muito boas, mas que tem esse lado ruim que principalmente as mulheres costumam reclamar um pouquinho. Deixa eu achar mais uma perguntinha aqui pra gente finalizar. Eu vou precisar encerrar essa live um pouquinho mais curtinha do que as outras. Nasa Marquezine está perguntando aqui se degeneração macular tem cura. Degeneração macular é uma doença relacionada ao envelhecimento, é uma doença que afeta a retina. Ela tem um componente genético muito forte, também tem uma questão de cigarro e de exposição ao sol. Então, são os principais fatores de risco para a degeneração macular. É uma doença que não tem cura e que pode causar cegueira, sim, em algumas formas da doença. Algumas formas da doença são mais brandas e geram uma baixa de visão mais leve, e outras formas da doença são mais intensas e podem causar cegueira. Então, degeneração macular nos países ricos está quase ultrapassando o glaucoma, em alguns países até já ultrapassou, como a principal causa de cegueira, porque nos países ricos as pessoas vivem muito, e aí tem muito idoso de 90, quase 100 anos, e aí os olhos sofrem muito pela idade, e então acaba tendo mais causa de cegueira pela degeneração macular do que pelo glaucoma até. Não tem cura, mas existem algumas opções sim de tratamento para a degeneração macular. Então não tem como curar a doença da mesma forma que o glaucoma, mas tem como tratar e em alguns casos reverter pelo menos parcialmente essa perda de visão, certo? Pessoal, a live de hoje vai ser um pouquinho mais curta. Geralmente a gente fica aí meia hora juntos. Hoje a gente tá aqui com 25 minutinhos. Eu vou precisar encerrar que eu tenho um compromisso já já. Mas eu prometo que eu vou pagar vocês com o tempo sobrando na próxima. Sei que teve muita gente que eu não consegui responder. Estão perguntando a Pipa. A Pipa tá tirando um cochilinho aqui. Teve muita gente que eu não consegui responder. Mas uma vez por mês a gente tem live de perguntas e respostas. E toda semana tem live para tirar as dúvidas de vocês. Então, com exceção de semana que vem, porque semana que vem vai acontecer o Congresso da Sociedade Brasileira de Glaucoma. As aulas acabam muito tarde, as palestras, então não vai dar tempo de eu entrar para fazer a live. Mas na outra semana eu trago as novidades do Congresso para vocês. Então, o nosso próximo encontro é daqui a 2 semanas. Tudo de bom para vocês, um ótimo final de semana e até a próxima!